Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, Paiter por ser meu sobrenome, o leigo por uma questão de honestidade intelectual, por eu não ter faculdade, nunca, acho que nem entrei numa universidade em toda a minha vida. Eu espero que isso mude num futuro próximo, certo? Mas essa é a minha realidade atual, sendo que nós estamos numa segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, às 14 horas, 1 minuto e alguns segundos, conforme você pode ver na sua tela. Voltando aqui. Vídeo anterior, eu falei que ia voltar do começo de volta, fazendo alguns comentários sobre a Bíblia. E eu também fiz algumas ponderações sobre algumas coisas que nós precisamos analisar com mais critério, com mais criteriosidade. Começando de fato com alguns comentários, eu acho que é bastante importante dizer, acho não, né? Penso que é bastante importante dizer que a Bíblia toda é um livro cristocêntrico. Toda a Bíblia é um livro cristocêntrico. Toda a Bíblia não, a Bíblia toda é um livro cristocêntrico. A Bíblia cristã é um livro cristocêntrico. Por que eu digo isso e repito tantas vezes? Porque muitas pessoas têm deixado de valorizar o cristianismo porque as pessoas que se auto-intitulam cristãs não têm tido a essência de Cristo em si. Eu mesmo, quando me perguntam se eu sou cristão ou não, eu geralmente respondo que eu estou tentando ser. Que talvez eu não tenha conseguido chegar lá ainda, mas que eu não vou deixar de tentar ser um cristão de fato. Por que eu digo dessa forma? Por causa do seguinte, o ser humano é falho como um todo. Falho na sua forma de pensar, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de lidar com outras pessoas. Então, aquilo que eu faço pode não estar condizente com o que Cristo faria em determinadas situações. E depois que aconteceu o fato é que eu vou parar para pensar e falar, puxa vida, eu acho que Cristo não teria feito dessa forma. Eu acho que Cristo teria feito de outra forma. Então, se a pessoa sabe que eu sou cristão e tratei a pessoa de uma forma tão ruim assim, a pessoa vai pensar, pô, você é cristão para ser parecido com esse cara? Mano, não. Não quero. Eu prefiro continuar sendo do que eu sou do que ser cristão e acabar me tornando parecido com esse cara que me tratou mal desse jeito. E Cristo, em essência, não é isso. Cristo, em essência, é de uma forma muito, muito diferente, sabe? Então, é por isso que quando as pessoas me perguntam, eu tô falando isso a respeito de mim, eu, Paiter, o leigo. Tá? Então, quando as pessoas perguntam para mim se eu sou cristão, eu respondo que eu tô tentando ser. Tipo, já para deixar a pessoa meio que ciente. Qualquer erro, qualquer deslize que eu cometa não significa que Cristo esteja endossando esse deslize meu. É um deslize que eu cometi e que Cristo não cometeria. Sabe? Então, tipo, eu acredito que trazer dessa forma para as pessoas seja muito mais condizente com aquilo que eu endosso, com aquilo que eu acredito. Sabe? Tipo, vamos trazer a questão do cientista. O cientista, ele fala muito aquilo que está relacionado à ciência. Mas não significa que ele é cientista 24 horas por dia.
né? Ele vai tentar pensar com um pensamento mais criterioso, mais cético. Maior parte do dia? Sim, com certeza. Mas tem aquele momento em que ele tá com uma criança, com um filho, com uma filha, com um sobrinho, com uma sobrinha, e o sobrinho, ou a sobrinha, ou a filha, vai perguntar alguma coisa que ele sabe a resposta mais científica possível, mas que a criança não vai entender. Então ele precisa abstrair e tentar falar de uma forma que a criança vai entender condizente com a idade que a criança tem. Se a criança for, sei lá, tiver uns 4 a 6 anos de idade, o cara vai começar a falar termos científicos, a criança vai falar, tá, o que isso quer dizer, tio? Sabe? Não vai fazer sentido nenhum para a criança. Então, da mesma forma, funciona para um cientista conversar com uma pessoa que é leiga em determinados assuntos. O cientista vai começar a falar, por mais que o cientista esteja usando o português para adultos, o adulto não vai entender nada do que o cara tá falando, do que o cientista está falando. Porque ele está falando termos que para ele fazem sentido, mas que para uma pessoa leiga são muito abstratos, sabe? Então, tipo, é assim que eu tento pensar, poxa, será que o que eu tô falando tá fazendo sentido para a pessoa? Será que o que eu tô fazendo condiz com o que Cristo faria? Tipo, será que Cristo agiria dessa forma como eu agi com a pessoa? E muitas pessoas se deixam levar pelo momento, e muitas pessoas, incluso eu, muitas pessoas se deixam levar pelo momento e acabam cometendo gafes imperdoáveis e acabam sujando a imagem de Cristo. E é por isso que Cristo está tão banalizado hoje em dia, sabe? Eu creio que muito principalmente porque as pessoas deixaram de conhecê-lo, quem ele de fato é. E as pessoas deixaram de conhecer a Cristo não pelo fato de ele não estar mais presente fisicamente entre nós, mas pelo fato de as pessoas não lerem mais os textos que ele deixou como referência. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e principalmente o Evangelho de João. O Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com o que Mateus escreveu, melhor colocando, né? O Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com o que Marcos escreveu, o Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com o que Lucas escreveu, e o Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com o que João escreveu. Se você quer entender de fato quem foi Jesus, ou quem é Jesus, você precisa ler esses 4 evangelhos. Se você quer entender Jesus em essência, leia João. E se você é cientista e quer ter uma visão mais científica a respeito de Jesus, eu diria que você precisa ler Lucas, porque Lucas ele era médico e ele não tinha ele não era doutor da lei como profissão, mas ele era muito estudioso da lei. Então, tipo, eu não posso dizer que Lucas era juiz ou era advogado, mas existem muitos estudos que apontam que Lucas era muito estudado, muito versado em leis, certo? Aí alguém pode perguntar, tá, mas quais são as suas fontes? Vozes da minha cabeça? Não. Dê uma olhada nos estudos que Iago Martins traz. Dê uma olhada, o Iago Martins, que inclusive tem um canal no YouTube também, é o Dois Dedos de Teologia. Dê uma olhada no que o Iago Martins fala sobre
os escritos de Lucas, ou dê uma olhada no que Rodrigo Silva fala sobre os escritos de Lucas. O Iago Martins é teólogo por formação, é economista por formação. Ele tem essas duas formações acadêmicas. E o Rodrigo Silva é teólogo por formação e arqueólogo por profissão. Por formação também, mas por profissão. E eu estou citando essas duas fontes porque essas duas fontes citam muitas mais fontes, muito mais fontes do que eu saberia. Então, tipo, se você nunca teve contato com a Bíblia e se você conhece Jesus pela forma como as pessoas apresentam Jesus para você, mas você quer conhecer Jesus como de fato ele é, eu recomendo que você leia o Evangelho de João e depois leia a carta que Paulo escreveu para os romanos. Você vai ter uma visão muito mais de quem Cristo era enquanto estava nessa terra. E se você quer uma visão mais acadêmica sobre Jesus, leia Lucas e Atos dos Apóstolos. Você vai ver o que foi a vida de Cristo e depois que Cristo morreu e ressuscitou, como foi o desenrolar da igreja através da vida de Paulo, principalmente. Que Atos dos Apóstolos é muito mais focado na vida de Paulo. Ali no comecinho tem como surgiu a igreja, como os apóstolos começaram a se dispersar de forma a estarem em mais lugares sobre a terra, mas que do capítulo 9 em diante vai focar muito, de Atos, capítulo 9 em diante vai focar muito mais nas histórias de Paulo. E Lucas andou com Paulo. E Lucas viveu mais ou menos na época de Jesus também. Tipo, quando Jesus tinha, sei lá, uns 4, 5 anos de idade, Lucas nasceu. Ou talvez Lucas já vivia há bastante tempo antes de Jesus nascer. Não sei precisar com exatidão quando foi o nascimento de Lucas, mas Lucas viveu na mesma época que Jesus viveu. Tá? Por que eu estou focando tanto em dizer sobre Lucas e sobre João e dando um enfoque muito mais dizendo que a Bíblia é um livro cristocêntrico? Como é que eu posso afirmar isso? Cara, tem uma coisa que eu preciso comentar, que eu tentei comentar em vários vídeos que eu nunca consegui chegar no cerne da questão, que é o seguinte: o cientista, quando vai falar, ele fala de forma acadêmica e fala sobre o academicismo da letra, que eu comentei no vídeo anterior, que são os... Eu vou dar uma pausa para eu tentar lembrar qual que é o termo. Artigos científicos. Quando o cientista fala, ele fala muito mais com a academicidade da letra, e a academicidade da letra está nos artigos científicos. O cristão, o teólogo, que é muito mais voltado para o cristianismo, ele também fala a respeito do academicismo da letra diante do que é encontrado nos textos bíblicos. Aí muitas pessoas podem até falar, mas a Bíblia é um livro só e, tipo, não dá para dizer que a Bíblia é o que é usando a própria Bíblia de exemplo. Só que aí tem uma questão que eu acho que é bastante importante trazer, por mais que algumas pessoas que estão me assistindo já saibam disso, muitas pessoas não sabem. Que é o quê? Ou, tipo, sabem, mas nunca pararam para pensar nisso. A Bíblia é composta
de 66 livros. E esses 66 livros foram escritos em um período de 1.600 anos. Então a Bíblia levou 1 milênio e 6 séculos para ficar pronta, para nós termos o que nós temos hoje como Bíblia. 1 milênio e 6 séculos. Tipo, colocando isso em palavras agora, até eu meio que levei um choque. Tipo, 1 milênio e 6 séculos a Bíblia levou para ser escrita, para ser completada, digamos assim. Não foi um livro que foi escrito de uma hora para outra. Não foi um livro que levou 40 anos para ser escrito. Levou 1.600 anos para ser escrita. Então, tipo... E outra, não é um livro. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é um compilado de 66 livros. Agora, trazendo isso para um conceito científico, acadêmico, é como se nós tivéssemos acesso a mais de 66 artigos científicos para corroborar uma hipótese, sabe? Então, tentando explicar a Bíblia para um cientista em termos científicos, é como se cada conjunto de um capítulo ou cada conjunto de 5 ou 6 capítulos fossem um artigo científico embasado, e cada capítulo ou cada conjunto de capítulos que se seguem fossem outros artigos científicos que tentam corroborar ou que tentam examinar mais minuciosamente, ou trazendo como a ciência traz, né? Que a ciência não pega uma hipótese e tenta comprovar ela. A ciência pega um conceito abstrato da natureza e tenta fazer cálculos para chegar a uma hipótese, e a partir dessa hipótese tentar extrair mais conceitos mais basais, vamos dizer assim. Então, tipo, houve uma época em que os 4 elementos, ar, água, fogo e terra, eram os elementos mais primordiais, e depois começou a deduzir-se que existiam vários outros elementos, e daí veio Mendeleev e trouxe uma tabela periódica trazendo a concentração de cada um desses elementos. E depois a ciência começou a se expandir, até que hoje em dia se sabe que o átomo não é átomo, no sentido de que átomo vem do grego a, significa impossibilidade de, tomos significa volume. Então, átomo seria sem volume, impossibilidade de, ou sem, ou ausência de. É um aposto. Tomos vem de volume. Então, átomos, traduzindo para o português, seria sem volume, ou sem elementos que formam esse elemento, digamos assim. Hoje em dia sabe-se que o átomo é divisível, e o átomo é formado por outros elementos. Elementos entre aspas aqui, tá? Eu vou ser mais direto. Elementos entre aspas, no caso são partículas. E existe uma barreira atual que a física, que a ciência não consegue passar dessa barreira por questão de tecnologia.
A gente precisa de avanços tecnológicos de tempos em tempos para a gente conseguir refinar essas pesquisas, esses estudos, para então a gente conseguir determinar algumas coisas que a ciência prediz, digamos assim. Aconteceram várias vezes de um cientista dizer uma coisa e tentar encontrar essa coisa na natureza e ele descobrir que não é assim que a natureza funciona. Um exemplo bastante caricato disso é o éter luminífero. Depois deem uma pesquisada aí sobre o éter luminífero e a inexistência dele na natureza. Tá? Da mesma forma que os artigos científicos são a base de um cientista, a Bíblia é a base para o cristão. E quando a gente pega diversos artigos científicos e a gente descobre que Einstein estava certo, a gente vê que diversos artigos científicos tentam ir contra as ideias de Einstein e tentam refutar Einstein, mas acabam descobrindo que Einstein estava certo. É assim que a ciência é feita. A ciência não é feita tentando provar que esses argumentos estão certos. A ciência é feita tentando achar um ponto que invalide esses argumentos. E se esses pontos que invalidem esses argumentos não são encontrados, ou pelo contrário, são encontrados pontos que validem ainda mais esses argumentos, então isso passa a ser uma hipótese científica. E se essa hipótese científica é levada para um laboratório, é testada e é encontrado algo que não é exatamente o que essa hipótese dizia, se faz necessário encontrar erros na medição dessas hipóteses. E se todas as possibilidades de erro foram descartadas, então, e essa hipótese não se sustenta, então essa hipótese está errada. Então se faz necessário a criação de uma outra hipótese e, depois dessa hipótese ter sido criada, levá-la para o laboratório de volta, fazer testes e assim por diante. E é assim que a ciência é feita. Então, tipo, o cientista não tenta comprovar aquilo que ele fala. Ele tenta achar um ponto que o que ele fala seja distorcido, seja equivocado, sabe? A Bíblia, ela já veio pronta para nós hoje em dia, mas como eu já disse, ela levou 1.600 anos para ser escrita. E desde o começo em que ela começou a ser escrita até a finalização dela, ela foi escrita de uma forma que, por mais que não se soubesse que Cristo viria, ela foi escrita de uma forma que ela se encaixa em uma visão totalmente cristocêntrica. Tá? Vamos pegar ali de Gênesis capítulo 1, verso 1, a primeira palavra, a primeira frase que a Bíblia traz. No princípio. Algumas pessoas podem entender que no princípio é um ponto no tempo e espaço em que todas as coisas começaram a existir. Vale lembrar que a ciência não diz como surgiu o universo. A ciência diz como o universo tomou a forma que tem atualmente. Tá? Então a gente consegue perceber que a resposta para como surgiu o universo, a ciência ainda não tem. E de certa forma a Bíblia também não traz. A Bíblia traz que no princípio Deus criou os céus e a terra, certo? E que esse no princípio seja um ponto no espaço-tempo, tá?
Só que aqui tem um ponto que eu considero bastante curioso, certo? Quando a gente pega, vou pegar a Bíblia agora para a gente poder discorrer sobre ela. De volta, a Bíblia não é um livro único. Ela é um volume único com 66 outros volumes dentro dela. Um exemplo que eu posso citar aqui é As Crônicas de Nárnia, volume único. Tem 6 ou 7 livros dentro desse livro. Eu acho um livrão, assim. Mas, se você quiser comprar os livros separadamente, você também pode, eu acho. Enfim, é um volume único que tem 6 ou 7 livros dentro dele. Da mesma forma acontece com a Bíblia. É um volume único que tem 66 outros livros dentro dele. Tá? Então, é bom ter isso em mente quando a gente for percorrer ela. Tá? Vamos lá. Se a gente for lá para... Eu falei que eu ia começar em Gênesis, né? Mas a gente vai começar de fato em Gênesis, mas pegando o primeiro Apocalipse. A gente só consegue entender Gênesis se a gente for lá para Apocalipse, vamos colocar assim. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó, Jesus, é como se Jesus estivesse falando, tá? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá? Daí a gente vai passar um pouquinho mais para frente ali para Apocalipse capítulo 9, capítulo 1, versículos 10 e 11. Versículo 10. Estive em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o... Perdão. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Se a gente passar um pouquinho mais para frente, capítulo 1, versículo 17. Quando o vi, caí como um morto diante de seus pés, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e sou o vidente. Estive morto, mas eis-me aqui. Eis que vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do Hades e da morte. Se a gente passar um pouquinho mais para frente, capítulo 2, versículo 8 de Apocalipse. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: O primeiro e o último, que esteve morto, mas que está vivo, diz estas coisas. Vamos passar um pouquinho mais para frente. Tarará, tarará. Capítulo 3, versículo 14. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Abre aspas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Estas coisas. Tá? Enfim, conforme a gente vai passando os textos de Apocalipse, a gente vai vendo essa constante. Aquele que é o princípio e o fim, aquele que é o primeiro e o último, diz estas coisas. Aquele que é o Amém, diz estas coisas. Como é que a gente pode chegar a uma conclusão de que a Bíblia é cristocêntrica a partir desses textos?
De volta. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E daí, lá na frente, a gente viu que Cristo fala. Quando ele fala, ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Amém. Como que começa? Gênesis capítulo 1, verso 1? Começa no princípio. E como é que termina a Bíblia toda? Lá em Apocalipse 22. Vamos pegar lá em Apocalipse capítulo 22? Quer ver? Capítulo 19, capítulo 22. Capítulo 22, verso 21. A graça manifestada por nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os seus santos. Amém. Ou seja, eu entendo, a partir dessa leitura, e essa é uma percepção minha, você pode não compartilhar com ela, com essa mesma visão que eu tenho, tá? Mas, a partir dessa leitura, eu entendo que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E eu entendo que o princípio é uma pessoa, é Cristo. Então, em Cristo, Deus criou os céus e a terra. Saca? Aí a gente vai ter um texto lá em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui para eu falar com mais propriedade. Deixa eu abrir lá em Efésios. Gálatas, Efésios. Está aqui, Gálatas, Efésios. Capítulo 1, verso 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele de antemão antes que o mundo fosse fundado, para que sejamos santos e sem mancha diante dele em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, conforme o agradável propósito de sua vontade, para o louvor e glória de sua graça, pela qual ele nos elegeu por meio do seu amado. Aqui eu quero fazer um parênteses e agora a gente vai lá para Romanos, capítulo, se eu não me engano, capítulo 8. Cadê Romanos? Atos 27... Romanos 3, Romanos 8. Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então aqui a gente tem uma sequência de eventos. Ele nos elegeu nele, ele nos conheceu, e aos que dantes os conheceu, predestinou para serem semelhantes, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Certo? Aqui a gente tem uma sequência de fatos que são bastante curiosos e bastante legais, eu diria. Tá? Então, fomos eleitos em Deus, em Cristo. Somos eleitos por Deus em Cristo. Somos conhecidos por Deus em Cristo. Somos predestinados por Deus para sermos semelhantes a Cristo, somos chamados por Deus em Cristo, somos justificados por Deus em Cristo, através do sangue de Cristo, e somos glorificados em Deus por meio de Cristo. Aí algumas pessoas vão falar, não, mas
essa parte de glorificados aí tá meio errada, porque só Deus é digno de toda a honra e toda a glória, e só Ele merece toda a glória. Então é só Ele quem merece ser glorificado. Mas a gente vai lá para Romanos, para Hebreus, perdão. Hebreus capítulo 1, versos 3 e 4. O qual é o resplendor da sua glória e a fiel imagem da sua pessoa, e que a tudo sustenta com a palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados por si mesmo, assentou-se à mão direita da majestade nas alturas, e não somente se tornou tão superior aos anjos, como herdou um nome mais excelente do que eles. Tá? Daí aqui um pouquinho mais para frente vai dizer algo do tipo um pouco maior que os anjos Deus os fez. Enfim. Aqui, ó, capítulo 2, versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de honra e glória, e o estabeleceste sobre as obras de tuas mãos. Capítulo 2, versículo 8 de Hebreus. E a tudo sujeitaste sob os teus pés. Tá? Capítulo 2, versículo 9 de Hebreus. Mas vemos Jesus coroado de glória e de honra, o qual foi feito um pouco menor que os anjos, e por causa da paixão da sua morte sofreu, a fim de que, pela graça de Deus, experimentasse a morte por todos. Tá? Aí alguém pode perguntar, tá, mas como é que você pode... Isso Hebreus, o escritor de Hebreus está falando a respeito de Jesus, não a respeito de nós. Mas aí eu volto lá para Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais, espirituais nas regiões celestiais, como também nos elegeu nele de antemão, antes que o mundo fosse fundado, para que sejamos santos diante dele, para que sejamos santos e sem mancha diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Cristo, conforme o agradável propósito de sua vontade, para o louvor e glória de sua graça, pela qual nos elegeu por meio do seu amado. Tá? Aí, em vários outros textos, se eu for percorrer por todos eles agora, vai tomar muito tempo. Em vários outros textos, o próprio Jesus fala, sejam santos como eu sou santo. Paulo fala, sejam, pois, meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. Sabe? Então, tipo... a partir disso, nós temos que, se Cristo foi feito um pouco menor que os anjos, mas maior, menor em estatura, mas maior em graça e em glória e em honra, nós temos que ser também menores que os anjos, mas sermos semelhantes a Jesus, em graça, em glória e em honra. Tá? Aí alguém pode dizer, mas é impossível para o ser humano. Aí a gente volta para o que Jesus falou. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Tá? Vamos trazer isso para os nossos dias e para algumas das nossas realidades. É mais fácil
um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um pastor herdar o reino dos céus. É o mesmo peso, é a mesma palavra, é o mesmo contexto, só que com palavras diferentes, talvez eu possa colocar dessa forma. É exatamente isso o que Jesus quis dizer quando ele disse o que ele disse. Então, tipo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um religioso herdar o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que uma pessoa que nasceu na igreja herdar o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um bispo herdar o reino dos céus. É a mesma coisa, é o mesmo ponto de vista. Então, tipo, a questão não está só no rico, ou porque o rico é rico. A questão está em que o ser humano não pode herdar o reino dos céus. Aí alguém pode dizer, tá, mas e daí? Como é que faz? Aí entra o que o próprio Jesus falou um pouco depois. Pedro até indagou Jesus sobre isso. Poxa, nós deixamos tudo para segui-lo. Aí Jesus vem com aquela palavra. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Nós só temos acesso ao reino de Deus, nós só temos acesso à graça por causa da graça. Nós só temos acesso a Cristo por causa de Cristo. Tá? Então, isso é muito bom que a gente tenha em mente desde sempre e para sempre. Nós, pelo nosso próprio mérito, merecemos o inferno. Merecemos a perdição. Porque, como eu já disse em outros vídeos, o ser humano é mau. Continuamente e desde sua meninice. Assim como a gente vê lá em Gênesis capítulo 9, se eu não me engano. Capítulo 8, capítulo 9. O ser humano é mau. Continuamente. E os pensamentos do seu coração são continuamente maus. E é por isso que nós merecemos, de forma muito intensa, o inferno. Mas Cristo veio e nos separou dessa perdição para si mesmo, sabe? Nós só temos acesso a essa graça por causa do dono da graça. Porque se Cristo não quisesse nos salvar, Cristo não nos salvaria. E é aí que entra a questão do livre-arbítrio. Deus nos deu o direito de escolher a Ele. Sabe? Então, tipo, isso eu já comentei em outros vídeos também. Eu vou trazer nesse vídeo aqui de volta. Deus poderia ter nos criado e nos abandonado à nossa própria sorte. Mas Deus resolveu que, mesmo diante de sua grandiosa existência, e mesmo nós sendo tão ínfimos e sendo tão ridiculamente ruins, Deus pensou consigo mesmo, eu vou dar uma chance para essa criatura que eu criei, para que essa criatura que eu criei possa se achegar a mim. Essa é a graça que Deus nos dá. Deus quase, e eu coloco aqui um quase, tirou de nós o livre-arbítrio. Deus quase tirou de nós esse direito de escolhermos a Ele. Onde? Quando isso aconteceu? Quando Ele decidiu destruir toda a raça humana em Gênesis capítulo 6. Em Gênesis capítulo 6, Deus quase revogou o nosso direito a termos acesso a Ele. Deus quase revogou o nosso livre-arbítrio, assim, por assim dizer. Tá? De volta, esse é um ponto de vista meu. Essa é uma forma como eu entendo a palavra. Você pode não concordar com nada do que eu falei até agora. E tá ok. Mas para pensar um pouquinho.
Para analisar tudo que foi dito até agora e procure ver se o que eu falo não tem alguma razão. Cristo precisa ser o nosso foco. Cristo precisa ser o nosso alvo. Cristo precisa voltar a ser o centro do Evangelho. A própria Bíblia é centrada em Cristo. Nós temos no princípio e o amém. Ele está no princípio com Deus, é o que João fala em João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. A palavra estava no Gênesis com Deus, a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de modo que sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Tá? Então, a gente tem o seguinte: existia Deus e existia a palavra de Deus e existia o Espírito de Deus, certo? Então, toda vez que Deus fala, a palavra sai das entranhas dele e coloca aquela profecia em ação. Então, é como se Deus fosse o profeta e Cristo fosse o executor daquela profecia. Então, quando a gente lê Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, e a gente tem esse entendimento de que Cristo é o princípio, então a gente consegue entender perfeitamente que Deus criou os céus e a terra em Cristo. Então, nós estamos em Cristo. Tá? De volta, trazendo Cristo para o centro do Evangelho. Sabe? Que, inclusive, é uma coisa que nunca deveria ter acontecido, de tirarmos Cristo do centro do Evangelho. Sabe? Eu digo isso no seguinte sentido. As coisas tomaram o lugar de Cristo dentro do Evangelho. Então, quando a gente ora para que Deus nos dê coisas. A gente ora para que Deus salve as pessoas, para que as pessoas tenham coisas. E esse nunca pode ser o foco do Evangelho. O Evangelho tem que ser, a nossa oração precisa ser para que nós o tenhamos cada vez mais, para que nós o recebamos cada vez mais, para que ele nos receba cada vez mais. Cristo precisa voltar a ser o centro. Nós precisamos orar não para que ele nos dê coisas, mas para que ele tire de nós as coisas que podem nos afastar dele. Sabe? Tipo, a nossa oração não pode ser Deus me dá um carro. A nossa oração precisa ser Deus, tira de mim o carro que o Senhor ia me dar, se esse carro for me afastar do Senhor. O foco da nossa oração não pode ser Deus me dá um celular. O foco da nossa oração tem que ser Deus, tira esse celular de mim, se esse celular for me afastar do Senhor. O foco da nossa oração não pode ser Deus me dá, sei lá, me dá R$1 milhão. O foco da nossa oração tem que ser Deus, tira de mim R$1 milhão, se esse R$1 milhão for me tirar do Senhor. O que não significa que nós não podemos orar para ter coisas, tá? Isso é um ponto que eu preciso deixar bem claro. O que a gente precisa é entender onde está o nosso coração. Se o nosso coração estiver em coisas, então o nosso tesouro serão coisas. Agora, se o nosso coração estiver em Cristo, Cristo será o nosso tesouro. E onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Sabe? Tipo, então, a gente pode, de certa forma, orar para que Deus nos dê R$1 milhão. Eu vou usar esse exemplo aqui, tá? A gente pode orar para que Deus nos dê R$1 milhão, contanto que esse R$1 milhão não nos tire dele. E se esse R$1 milhão for nos tirar de Deus, então que Deus afaste isso de nós.
A gente pode orar para que Deus nos dê um carro melhor, contanto que esse carro melhor não vá nos afastar dele. Porque se esse carro melhor for nos afastar dele, então que ele nos livre de ter esse carro melhor. Sabe? E de volta, isso não fala contra a riqueza. Isso fala contra o seu coração estar posto na riqueza. Isso não fala contra você ser rico. Isso fala contra o seu coração estar em exclusivamente ser rico. Tá? Enfim. É claro que eu tenho muitas mais coisas, ou muito mais coisas para falar a respeito de tudo isso, mas eu quero encerrar esse vídeo por aqui, porque ele já está com 50 minutos de duração, certo? E eu acredito que eu consegui dar uma visão panorâmica muito, muito geral, mas muito boa, de o que eu penso que seja o no princípio, que Gênesis capítulo 1, versículo 1 está falando ali. Tá? Então, eu acredito que a principal mensagem que esse vídeo quer tentar passar para as pessoas é: vamos colocar Cristo de volta no centro do Evangelho. Vamos trazer Cristo de volta para o lugar de onde ele sequer jamais deveria ter sido tirado. Tá? Vamos analisar melhor as nossas próprias atitudes, as nossas próprias falas, o jeito de a gente lidar com as demais pessoas, tá? Enfim, eu acredito que seja isso. Até a próxima. Falou!